tarde. Aqui estamos novamente, quinta-feira, dia 12 de dezembro, o Natal está próximo, para mais um programa Sintonia. Eu tenho passado uma semana muito feliz, porque a receptividade com relação aos assuntos que a gente tem tratado, com relação às músicas que temos comentado, tocado nesse piano. Então, isso me dá um prazer enorme e estou até lamentando que nós teremos o programa de hoje e mais o dia 19, depois teremos um pequeno recesso para Natal e Réveillon para voltar em janeiro. Conto com a presença de vocês, podem sugerir pautas, quem sabe um dia está sentado aqui falando comigo. Como sempre, falamos de música, aquela música que habita o coração da gente. Nada melhor do que trazer hoje o educador musical Marcelo Petralha, que está dando a honra de estar aqui com a gente. Já já ele vai poder falar. E como eu estava comentando há pouco nos bastidores, eu preciso de alguém para me ajudar para falar dele. Se eu pedir para ele falar alguma coisa, as pessoas são modestas, ele não vai falar metade do que eu andei pesquisando do que ele faz. Ele é um especialista em musicoterapia. Ele se formou em canto no Reino Unido, na Alemanha. Ele faz um trabalho maravilhoso através do Ouvir Ativo, onde ele ministra cursos. Ele estuda fenômenos musicais, sonoros e vibratórios, e toda a sua relação com o ser humano. Deve ser muito interessante ouvir o que ele tem para falar. Em 94, ele começou com essa empresa que ele dá cursos. Depois ele vai passar o e-mail, o telefone, para quem quiser fazer contato. E desde 98, ele tem trabalhado como facilitador musical em empresas e no terceiro setor, para desenvolvimento humano e organizacional. Tudo isso ele vai explicar para a gente. Trouxe para mim aqui, de presente, o livro A Música e a sua relação com o ser humano. Adivinha-se hoje à noite, naquela minha leitura noturna, estarei lendo esse livro. Muito obrigada, Marcelo. O nosso público certamente vai querer te fazer perguntas e eu gostaria que você se apresentasse. Muito bem. Bom, muito obrigado, Beth. É um prazer estar aqui. O prazer é meu. Né? Pelo convite e essa oportunidade da gente estar conversando sobre esse tema tão, acho que central para o ser humano, que é a música. Né? Como você colocou aqui, é um atributo essencial de todo ser humano. Me explica isso. Tá. Então, acho que isso a gente pode entender de um ponto de vista histórico, né? Se a gente quiser. Por exemplo, eu li recentemente um artigo, descobriram uma pequena flauta de osso de 40 mil anos. Ou seja, 40 mil anos, a gente pode falar, há 40 mil anos o ser humano faz música, ou seja, ele faz música praticamente desde que o ser humano é ser humano. Uhum. Quer dizer, música é uma coisa intrínseca a esse estado de humanidade. A gente pode falar que a música, a linguagem, e aí, claro, tem umas, enfim, opiniões diversas, o que veio primeiro, mas hoje quase que se concorda que ambas as coisas nasceram juntas. Né? A expressão musical e a expressão da fala, elas nasceram juntas e são atributos que nos dão esse status de ser humano, que nos diferenciam, na verdade, de todos os outros reinos. Então, para mim, música é um elemento muito central. Né? Claro, a fala ela tem uma questão muito mais direcional de transmitir ideias, mas a música ela tem um poder de integração, né? Que é muito grande. Então, você concorda que a nossa fala ela é uma música? Eu falo para você no mesmo tom ou eu falo em várias notas? Então, eu acho que elas têm aspectos, vamos dizer, coincidentes, mas têm diferenças fundamentais também. Né? Eu acho que uma boa maneira de descrever isso é o seguinte. Quando a gente, por exemplo, vê uma pessoa andando na rua, né? Essa pessoa está andando na rua e está falando sozinha. A gente olha e acha um pouco esquisito. Né? Alguém que anda saindo, falando sozinho o tempo todo, tem alguma coisa, ela está brigando com alguém, dentro da cabeça dela, não sei. Isso, pelo menos para mim, dá uma sensação um pouco estranha. Parece que falta alguma coisa. Agora, se você vê uma pessoa andando na rua, cantando... Nunca tinha pensado nisso. Ela está feliz, ela está bem. Ela pode estar andando na rua, ela pode estar lavando louça, cantando, ela está bem. Agora, se ela está lavando louça e falando, discutindo com alguém... Enlouqueceu. Enlouqueceu, quer dizer, alguma coisa está errada. Então, a música ela tem, assim, claro, as duas são expressões sonoras, né?
Mas eu posso também dizer que a música, ela, além de ter essa situação, vamos dizer, de mostrar uma integralidade, né, que um ser humano pode fazer música sozinho, pode fazer em grupo, mas pode fazer sozinho também, né? Mas ela tem uma coisa também que ela independe, na verdade, dos conceitos, das palavras, né? Ou seja, ela não está se referindo a alguma coisa, ela está se referindo a ela mesma. Uhum. Aqui, ó, é um dom de alguns? Ou você acha que é algo que todo ser humano pode desenvolver? Então, a questão da musicalidade, não é isso que a gente ouve muito falar, fulano é muito musical e tal. Ou outro que acha assim, uma negação? Não, eu não sou músico, né? O que eu mais ouço, não, músico é aquele cara que está lá no palco. Bom, o que acontece é o seguinte, né? A nossa história, principalmente da cultura ocidental, ela teve um enorme desenvolvimento no campo artístico, né? A gente chegou no final do século XIX, principalmente dentro da cultura ocidental, com um apogeu, um certo apogeu, né? Se você pensa o que é uma orquestra sinfônica com às vezes 200 integrantes, profissionais altamente especializados, né? Interagindo de forma sincrônica, numa estrutura altamente complexa. Quer dizer, isso é um apogeu realmente de uma cultura, né? E isso deixou para nós, principalmente ao longo do século XX, essa imagem de que o músico é um ser um pouco distante, né? Uhum. Ou seja, que estuda 10 Meio horas por dia, inacessível, e que a obra de arte se tornou uma coisa quase... Para poucos. Para poucos. Então, existe esse conceito, claro, e não tem nada de errado com ele. Mas isso não deveria invalidar uma dimensão da música que está em todo ser humano, né? Ou seja, todo ser humano pode cantar, né? Normalmente, todo ser humano é um artista, né? Na verdade. Ele pode dançar, ele pode cantar, ele pode escrever uma poesia, ele pode fazer um quadro, um desenho, ele pode atuar como ator, e a gente vive fazendo isso, né? De várias maneiras. A vida um palco, né? É. Então, assim, quer dizer, existe uma dimensão dessa musicalidade que ela é um atributo, eu acredito, de todo ser humano. Muitos, por razões diversas, acabaram deixando isso meio de lado, né? Às vezes até por questões de uma educação musical mal conduzida, acabaram sendo traumatizados com essa experiência e falaram, não, música não é para mim. Mas eu acho que se a coisa é bem conduzida, e por isso a gente talvez ainda vai falar mais disso, da questão da educação musical na infância, né? Ela é tão importante, porque uma vez que você cria a possibilidade dessa musicalidade, ela com certeza vive em todo ser humano e pode se desenvolver. É arar a terra e plantar semente desde cedo, não é? Com certeza. Não dá para a gente falar tudo hoje, mas uma coisa nas escolas é fundamental que tenha música e o Brasil não cultiva isso. É uma pena, né? Então, o Brasil já teve, né, uma cultura da educação musical na escola razoável. Eu né? fui, na minha escola, quando eu estudei, sempre teve, né? Acho que... enfim, isso existiu, depois isso foi bastante abandonado, e hoje a gente está procurando realmente colocar a música de novo na pauta, né, da educação musical, porque se reconhece que ela tem um valor enorme do ponto de vista da formação do cidadão, do ser humano, né, por várias questões, né, desde questões de desenvolvimento cognitivo, questão de desenvolvimento motor, e principalmente a questão do desenvolvimento o aprendizado do ouvir, né? Eu acho que esse talvez é o ponto principal para mim, pelo menos. Quer dizer, a música é uma atividade que te ensina a ouvir, que é uma capacidade que nós, em grande parte, estamos perdendo um pouco, né? Pelo excesso de informação, por um certo enclausuramento da experiência, seja até pelo uso de fones. Quer dizer, você vê a pessoa andando num bosque, onde tem um monte de coisa para ouvir, ela vai de fone de ouvido. De fone de ouvido, exato. Ouvindo uma coisa que não tem nada a ver não, com o que e vai acontecendo. saber o que ela está ouvindo. Tem um conceito interessante aí, que é desenvolvido por um compositor e pesquisador musical canadense, o Murray Schafer. Ele fala de esquizofonia. Né? A esquizofonia é quando você está ouvindo uma coisa desconectado do resto das suas outras experiências, né? Então você cria uma cisão, né, na tua percepção, que então por isso chama-se uma esquizofonia, né? Antes de te fazer a próxima pergunta, porque eu tenho tantos que esse programa vai ter que durar mais hoje, viu? Técnica, presta atenção aí, hein? O Marcos pergunta qual que é a diferença do músico que toca do músico que canta. Existe essa diferença?
Bom, praticamente existe, né? O músico que toca um instrumento, ele teve que transformar, na verdade, uma coisa externa num instrumento, ou seja, num veículo da sua expressividade, né, musical. Por um outro ponto de vista, é a mesma coisa. Porque todo bom músico que toca um instrumento, no fundo, ele canta. Né? O canto, podemos falar assim, é o instrumento que vem de fábrica. Né? Ou seja, todos temos. Todos temos. E ele é o veículo mais direto da nossa expressão musical. Né? Tanto que eu valorizo extremamente o trabalho com canto, porque você não precisa, na verdade. Os instrumentos, eles são extensões da sua musicalidade. Eles são veículos, né, para você ir de uma forma mais específica, talvez em alguma direção específica, explorar a sua musicalidade. Mas o canto, na verdade, ele abarca tudo que você precisa para fazer música. Né? E tem uma coisa curiosa, assim, não curiosa, mas assim, interessante de notar, que o canto ele é um instrumento essencialmente melódico, ou seja, você faz uma voz. Melodia. Né? Não dá para fazer harmonia no canto, né? Não dá para fazer harmonia no canto individualmente. Mas a vivência da harmonia ela vai surgir no canto quando você cantar com uma outra pessoa. Com várias vozes, né? Com outras pessoas. Então, esse canto ele se completa não só com o meu instrumento, mas na relação que eu estabeleço com outras pessoas. Então, a gente pode falar que, como humanidade, nós temos a possibilidade, ou como grupo, não precisa a humanidade toda, né, não é bem o caso, mas assim, como grupo social, a gente ganha a possibilidade de viver a harmonia, que é a relação da minha melodia com a sua melodia. Né? Então, se o ser humano individual ele é um instrumento melódico, o ser humano social é um instrumento harmônico. Essa colocação eu nunca tinha ouvido. Uma pergunta, tem pessoas que às vezes você fala, canta uma música e ela não entra exatamente naquele tom. Sim. Isso aí é um defeito de fabricação, tem conserto ou deixa quieto? Olha, isso pode ter muitas causas. Né? Pode ser simplesmente falta de atenção. Né? Ou preguiça, não quer chegar no tom. A pessoa, às vezes, ela não aprendeu, e esse aprendeu não é que você precisa ir na escola, né? Você pode aprender isso por imitação, quando criança, de outras pessoas cantando à sua volta, na família, nos amigos, etc. Né? Você aprende isso normalmente pelo meio, né? Mas é uma relação entre o que você ouve e o funcionamento da sua laringe. Normalmente, uma pessoa que tem essa questão, ela tem uma dificuldade de se ouvir, em primeiro lugar. Tá. Né? Ela não percebe essa relação. Né? E isso é uma coisa que pode ser, sim, treinada, pode ser melhorada, ela vai precisar de ajuda. Né? Se ela é um adulto, ela vai precisar de ajuda. Eu diria que até os 9 anos você pode conduzir um processo de forma mais inconsciente. Né? O próprio fazer musical ele vai ajudar uma criança a encontrar essa relação. Mas na idade mais assim, na juventude, na idade adulta, você pode fazer também. Só que já é um processo mais consciente e precisa de vontade. E a voz, muitas vezes você percebe uma pessoa que ela tem uma voz meia presa, se ela resolve cantar, essa voz sai. Isso é alguma coisa ligada com o emocional, com o psicológico? Com certeza. Com certeza. Acho que tem uma dimensão aí do se expor, né? Porque a voz da gente, seja no canto, seja na fala, mas principalmente no canto, ela é uma expressão muito profunda. Ela mostra algo que está muito lá dentro. Eu costumo brincar assim, em certas situações, obviamente acho que não é bem assim, mas tem pessoas que é mais fácil para ela ficar pelada do que cantar. Né? Ela se sente mais exposta cantando do que ficando pelada. Então, porque realmente é uma coisa muito íntima. Né? E ao cantar, você coloca a sua vida interior de uma forma exterior de uma forma muito evidente. Né? E pessoas que realmente têm uma certa barreira, resguardo, elas têm mais dificuldade com isso. Então, quando você trabalha a questão do canto com a pessoa, na verdade, você está trabalhando aspectos profundos daquela alma. Logo mais eu vou querer saber desse seu trabalho em empresas. E hoje, como você é uma pessoa tão erudita, tão estudiosa, eu escolhi para a nossa música um autor brasileiro que foi tão assim desconsiderado no Brasil, na época que ainda estava vivo, precisou ir para a Europa, ser reconhecido lá e voltar, se chama Heitor Villa-Lobos. A música mais famosa
Para mim, dele é o Trenzinho Caipira. E tem uma história, né, que é o trenzinho que vai longe e tal. Ele compôs isso para as baquianas, né? Ele fez as baquianas, 9 baquianas, e pertence à segunda baquiana, é o último movimento. Fez para a orquestra de câmara e ela se chama Trenzinho Caipira. E a orquestra acabou fazendo aquele som de trem mesmo. É lindíssimo. Alguém quiser a oportunidade de ver, baixa na internet. Vocês vão ouvir Trenzinho Caipira, de Villa-Lobos. E eu vou contar um pouquinho dele para vocês. Ele teve uma mãe que queria que ele fosse médico. Mas o pai, que era músico amador, resolveu transformar uma viola em violoncelo e começou a ensinar para ele devagarinho. Com 12 anos, já órfão, ele acabou indo tocar em bares, em bailes, se interessou pelos chorões, pela música popular brasileira, era muito irrequieto, viajou esse Brasil buscando nossos ritmos. E em 1927 ele foi financiado para ir para a Europa através de um empresário, Guinle, e lá ele foi reconhecido, e que ele absorveu, inclusive, a musicalidade do final do século XIX, trouxe para cá e continuou não sendo aceito. Ele só foi ter a sua obra divulgada através de sua esposa, Mindinha, que foi sua segunda mulher, que pôs então para o mundo essa obra monumental que é de Heitor Villa-Lobos. Você sabia que tem uma letra essa música? Sim. Você já cantou isso? Eu tenho até aqui, ó. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai a cirande o destino, cidade noite a girar. Lá vai o trem sem destino, um dia novo encontrar. Eu não sei nem que tom que eu entrei para cantar com ele. Agora eu vou tocar aqui. E espero que o Villa-Lobos não se remoe lá no caixão, porque eu acabei transformando esse clássico da música brasileira num baião. E reharmonizei inteirinha, com a ajuda do meu grande mestre.
Gente, essa música me emociona muito. Tudo bem. E eu quero aproveitar um depoimento aqui. Eu agradeço tanto a oportunidade que Deus me deu de vir para esta vida podendo tocar alguma coisa. E mais feliz ainda de poder estar dividindo com vocês esse momento. Se alguém tiver a intenção, vontade de tocar um instrumento, vá atrás, que faz um bem enorme para nós. Nós voltamos já já, temos muitas outras perguntas para o Marcelo Petralha, que está aqui contribuindo muito com toda a sua sabedoria. Até já! O vôlei feminino no Brasil, e o vôlei de uma forma geral, é um ativo brasileiro, é um motivo de orgulho para o Brasil. Superação, a união, acreditar. A força do grupo, todos dependem de todos. Toda ação é uma interação. Esse time começou em 1997, no Paraná, numa associação com o Bernardo. A Unilever, na realidade, ela não entrou, ela construiu comigo isso aqui. São 15 anos juntos, começamos com Rexona Days, hoje Unilever, todos os seus produtos estão conosco. Ou seja, foi um projeto construído a 4 mãos. Para divulgar a marca na essência dos seus valores. Nesse caso, os valores estão ligados à responsabilidade social, inclusão social, desenvolvimento humano, tudo isso através do esporte. A Unilever ela é fundamental para o voleibol brasileiro, né? Revelando talentos para a seleção brasileira. Tudo que está por trás, que às vezes vocês que estão aí não veem, são eles que estão fazendo. Eles façam que nós, atletas, tenhamos tranquilidade para fazer o nosso jogo da melhor forma possível. E eu acho que o grande símbolo do nosso time é o Bernardinho. É um exemplo pra gente, é um cara que sempre tem boas palavras para dizer, apesar das broncas. Ele grita, esperneia, puxa o cabelo, mas tem um coração muito grande. A nossa ideia era ter atrelado a equipe de alto rendimento, né, a transmissão de valores e de conhecimento para jovens da periferia, muitos deles que não tinham acesso ao esporte de alto rendimento, não tinham acesso a uma escolinha de qualidade. Para trazer cada vez mais jovens e adolescentes de 7 a 15 anos para fazer parte desse projeto social. O grande diferencial da Unilever em relação ao patrocínio do time de vôlei feminino é o entendimento que esporte é entretenimento, é plataforma de marketing e é um meio de desenvolvimento humano. Então o esporte é um canal poderoso porque lida com emoção, lida com paixão e hoje essa é a forma mais poderosa de engajar fãs. Você vê a torcida gigante, todo mundo veio no sacrifício de ônibus. Eu vim lá de Belém do Pará, da minha terra para trazer sorte para o Unilever. A gente tem os Unilovers sempre no ginásio lutando, trazendo energia, trazendo otimismo para o time em todas as situações. Participar da história do desenvolvimento do vôlei no Brasil, para a gente é um motivo de grande orgulho. Além de uma relação profissional espetacular, construtiva, uma relação humana. Pessoas da Unilever que me ensinaram muito, me ajudaram a construir isso, que para mim é a maior realização profissional da minha vida.
Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Aqui estamos de volta. Eu confesso para vocês, os bastidores, o intervalo é uma delícia, porque a gente colhe mais e mais informações. Conta para mim, Marcelo, todo som é música? Minha opinião, não. Não. Essa foi boa, hein? Não vou nem perguntar por quê. Não, é porque tem, enfim, isso é uma discussão hoje, inclusive, vamos dizer, toda a música do século XX colocou questões muito grandes em cima desse ponto, né? Mas eu acho que não. Eu acho que, inclusive, música, na essência, ela é uma coisa que até transcende o fenômeno puramente acústico, vamos falar assim, né? Eu vou dar um exemplo. Você ouve algum som, não? O que te vem à mente é, bom, o que produziu isso? Né? O que foi? Foi a janela que bateu, foi alguma coisa que caiu, foi o vento. E no momento que você entende o que produziu esse som, o problema está resolvido, né? Na música, é totalmente... O que produziu o som é totalmente, na verdade, secundário, né? Quando você ouve uma música, né? Vou pegar um exemplo clássico também, né? Se eu cantava assim... Tá. Eu perguntar o que é isso? Você vai me responder... É uma música. É uma música. E vai responder não só uma música, mas... o nome da música. O nome da música, Asa Branca. Se eu pegar essa mesma música e tocar num jogo de copos, plim, 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 e perguntar o que é isso, você vai falar? Asa Branca. Uhum. Se eu tocar essa música num trombone, e perguntar o que é isso, vai falar Asa Branca. Ou seja, Asa Branca, a música, ela independe de como ela é realizada, como ela é produzida. Da materialidade acústica que a produz, entendeu? Então, quer dizer, quando você entra na música, na verdade, você entra numa questão que relações são essas, né? Que ente é esse? Que, na verdade, se constrói, se mostra através de uma relação entre sons. A música é um ser, né? Nesse sentido, sim, entendeu? Então, tem uma diferença, porque um copo que cai, ele é um som isolado, né? E a música, na verdade, era um conjunto de relações, e principalmente quando ela estabelece uma identidade, né? Então, não é qualquer som que a gente pode chamar de música. Muito explicado. Né? E uma curiosidade, por que algumas pessoas gostam de um certo tipo de música e outras pessoas detestam aquele tipo e preferem um outro? Não estou dizendo aqui que o que é certo, o que é errado. Existem, sim, músicas boas e músicas ruins. É uma pena, mas existe. Me conta, qual que é esse gosto musical que as pessoas têm? Essa questão tem um autor interessante, ele é um médico e musicoterapeuta, Rolando Benenson. E ele criou um conceito que é muito interessante, da identidade sonora, né? E o que é a identidade sonora? De uma forma simples, assim, a somatória de tudo que você ouviu, na verdade, desde que você estava na barriga da sua mãe. Né? Então, tem alguns sons que são universais. Batida de coração, né? Respiração, fluxos de líquidos, são sons que são significativos para todos nós. Mas depois você vai ter os sons que têm a ver com o ambiente onde você cresceu. Se você cresceu numa região rural, numa fazenda, né, no campo, ou se você cresceu na cidade. Então, tem sons que são característicos, que te remetem, são muito conectados com a sua própria vida. E aí, claro, você pode estender as músicas que você ouviu, o ambiente musical no qual você conviveu, cresceu, etc. A gente pode falar que a gente gosta daquilo que a gente conhece. E a gente tem medo do que a gente não conhece, né? Normalmente é assim para muitas coisas. E no caso da música, tem
a gente se sente conectado diretamente com certas experiências que têm a ver com a nossa identidade cultural, a nossa identidade grupal, às vezes até tribal, você pode falar assim, né? Então, quando você convive com um grupo de pessoas que gostam de um certo tipo de música, isso hoje é muito comum se constituir numa tribo, né? E você se identifica com isso porque isso, de alguma coisa ali ressoa com algo que é muito pessoal seu. Então, você vai construindo essa identidade desde aspectos muito gerais até, num certo momento, coisas muito particulares. Existem casos, por exemplo, uma pessoa que, de uma cultura totalmente distante, de repente ouve uma música de uma cultura totalmente distante, nunca teve contato com aquilo, e aquilo toca ela profundamente, né? E aí você fala, bom, não dá para explicar isso pela questão da onde ela cresceu, o que ela ouviu, ela nunca tinha ouvido isso, né? Ela se identificou. Ela se identificou. E aí são questões mais profundas, né? Que você pode até remeter a qualidades da alma daquela pessoa que tem alguma coisa a ver com aquela cultura. Agora você tocou num ponto que eu estava assim, hesitando em falar. Você acha que alguns seres que estão vivendo esta vida podem ter trazido de outra essa musicalidade intrínseca, esse gosto, essa facilidade? E eu quero te dar um exemplo. Você conhece a nossa mestra, a doutora Ana Paula Cury? Sim. Ela tem uma voz maravilhosa como a da Whitney Houston. Ela toca piano, ela toca violão, e ela não aprendeu. Como é que pode? Então, Bem pronta? Não é isso? Então, afirmar com segurança é difícil. Claro, porque a gente não teve lá do lado de lá, né? Agora, eu observo as coisas e eu vejo que existe uma coisa para mim, ela é recorrente. Existe a vida, na verdade, é um movimento de contração e de expansão. Desde questões mínimas, a gente está respirando, inspirando, é um ritmo, né? É um ritmo. Tudo pulsa, na verdade, né? Então, se você observa uma planta, na verdade, uma planta, o que é? Ela é um processo de expansão que gera semente, né? Gera fruto, semente, cai semente, nasce outra planta. Quer dizer, um dia o sol nasce, se põe, nasce de novo. Tudo que eu observo, na verdade, que está vivo, vive dentro de ciclos. Né? Então, por que não, né, a nossa vida também ser em ciclos? Né? Eu não vejo razão lógica. Impedimento nenhum. E, do outro lado, isso poderia, de alguma forma, explicar certos fenômenos como esse que você colocou. Né? Veio uma pergunta agora, que depois eu vou continuar com a próxima informação que eu quero de você. Um bebê que ouve música na barriga da mãe, tem tendência para se interessar por música na infância, na adolescência, na idade adulta? Eu acho que todo ser humano tem tendência a se interessar por música. Ou ficar frustrado porque não toca nada. Né? Então, dificilmente um bebê hoje não ouve música, né? Com a mãe andando por aí. Né? Não sei que ela se isole numa caixa fechada, que não é o caso. Mas eu acho que, no caso específico do bebê, o mais importante é a mãe ter prazer com essa música. Sim. Né? E no momento que a mãe se sente bem ouvindo essa música, com certeza ela está influenciando o seu filho. Né? E que nós ouvimos dentro da barriga, isso é Se certo. ouve uma porta bater, o telefone tocar, que dirá uma música, né? Os dois sentidos, os primeiros dois sentidos que despertam, né, na barriga é o tato, que é o nosso sentido mais universal, mais básico de todos, e logo em seguida o da audição. Né? Muito antes da visão, do olfato, né? Isso só vem muito depois. Quer dizer, nós somos um ser auditivo já dentro... Ouvinte, né? E claro, eu acredito que tudo aquilo que você ouve está, de alguma forma, deixando uma marca, deixando um registro que vai ser resgatado depois na vida, de forma mais consciente ou inconsciente. Né? Então, Patrícia, aqui está o Marcelo respondendo, e eu vou aproveitar, alongar um pouquinho mais isso. É importante educação musical na infância? É fundamental. Olha lá o mães. É fundamental. A gente tem aquele ditado, né? Malhar o ferro enquanto está quente. Isso. Né? E a infância, quer dizer, a criança, ela é musical por natureza. E não é falar, o meu filho é tão... Não, toda criança é musical.
né? Eles têm um impulso natural para o movimento, né? E a própria voz de um bebê, na verdade, nesse sentido, ela tende, é um estado ainda intermediário entre a fala e a música, só depois é que essas coisas vão se separar, né? Bom, o fazer musical ele tem uma dimensão rítmica que é importantíssima para todo o desenvolvimento motor, né? Como eu falo em desenvolvimento motor, eu falo tomar posse do corpo, dar ordem àqueles movimentos que a princípio são caóticos, né? Mas todo o processo rítmico da música ajuda a criança a realmente tomar posse do seu corpo, né? Não deixar um pé que faz qualquer coisa, uma mão que faz qualquer coisa, integrar isso tudo. Você tem todo o desenvolvimento do aparelho vocal, né, que pode ser muito trabalhado através do canto, né? E você tem o trabalho da questão da audição, né? Você ouvir nuances, né, e você integrar justamente todo o seu desenvolvimento motor, rítmico, vocal, com aquilo que você ouve. Você ganha uma coerência. Talvez fazer música é um exercício de coerência entre o corpo, a percepção e o sentimento, né? E nesse sentido é fundamental esse desenvolvimento, ele ajuda muito, né? E tem hoje, existem pesquisas aí que a gente pode procurar que mostram isso com bastante propriedade, né? O impacto que isso tem, inclusive no desenvolvimento de outras capacidades cognitivas, inclusive do pensamento abstrato, né? Uma pergunta que é minha, hein? É mais importante aprender música, se sociabilizar com a música ou ficar no iPad com 4 anos? Não, acho que eu sou, vamos dizer, eu recomendaria realmente um ambiente musical, né? Né? Ou seja, o fazer música é uma atividade extremamente social. Quer dizer, cantar junto, tocar junto. Pode ser uma coisa simples, gente, não precisa ser nada mirabolante. Uma mãe que canta para o seu filho, e o seu filho que ouve e que pode aprender essa canção com a sua mãe. No carro, fazer ouvir músicas, no né? carro. Eu vou confessar uma coisa, eu não tenho som no carro. Você não tem som? Não tenho Como som assim? no carro. Não, essa foi demais, hein? Eu não tenho. Eu optei já conscientemente por não ter som no carro. Eu tive durante muitos anos, depois um dia eu cheguei e falei, não quero ter mais, porque eu vi que era primeiro, já tinha muito som ali dentro, né? Tinha muito som. Então, eu comecei a ter a sensação de que aquele som do carro misturava com o barulho da roda do trânsito, ficava um caos, me cansava. E depois eu percebi que eu podia cantar. Esse tempo que eu estou no carro dirigindo, no trânsito, na estrada, tal, eu podia cantar, eu podia ser mais criativo, eu podia usar esse espaço, né, e cada de uma forma mais integral. Procura a melhor maneira. Ele tirou o som do carro. E eu, quando vou tocar na companhia aérea TAM, eu levo 2h30 para chegar em Guarulhos. Eu vou o tempo inteiro cantando e eu não me aborreço. Porque eu ponho lá uma música, escolho e vou cantando. E tem mais perguntas da Márcia e do Pedro, não sei qual, tá? As crianças que escutam música desenvolvem uma parte do cérebro que as outras, que não têm contato com a música, não desenvolvem. Isto é mito ou não? Ou é verdadeiro? Olha, essa relação da música e com, vamos dizer, as funções cerebrais, ela é extremamente complexa. E hoje é um grande tema de estudo. O que se sabe é que a música ela não tem... A experiência musical que ela é complexa, ela envolve áreas motoras, ela envolve áreas de percepção auditiva, de alturas, envolve a questão das relações harmônicas. Ela não tem um ponto localizado. Né? Não é que você ouve, não tem uma região específica para ouvir música. A música parece que a experiência musical ela toma conta do cérebro como um todo. Então, não é que ela desenvolve uma parte específica. Tem um detalhe, tem uma outra pesquisa que mostra um negócio interessante, mas, de modo geral, a experiência musical ela atua principalmente na relação entre as partes do cérebro. E aí, sim, ela pode desenvolver outros tipos de relação que uma pessoa que não vivencia a música com intensidade talvez não desenvolva, né? Eu tenho uma experiência que, assim, eu acho que a música é curativa, você mais do que ninguém pode dizer isso, né? Musicoterapia. E, ao mesmo tempo que ela cura, ela também pode adoecer uma pessoa. Com certeza. Como qualquer coisa, tudo pode ser um veneno e pode ser um remédio. Né? Depende do uso que você faz, né? Então, eu acho que não é, a gente faz um uso terapêutico da música, né? Não é que aquela... Isso pode ser muito variado, porque a música que pode ser benéfica para você
não necessariamente é benéfica para mim. E não necessariamente é benéfica para você sempre. Uhum. É numa certa situação, num certo momento, aquilo pode ter um papel terapêutico. Então, eu acho que é importante, quando a gente fala da questão terapêutica, entender que é um uso terapêutico de um certo elemento. Né? E aí, claro, tem todo o estudo, quer dizer, a musicoterapia é a área que se ocupa disso, né? Que tenta entender essa relação de como utilizar terapeuticamente uma experiência musical, que pode ser ouvir uma música, pode ser tocar um instrumento, pode ser criar uma música. Tem muitas formas. Tudo que a música oferece como experiência pode ser usado terapeuticamente. E tem uma pergunta aqui também. É verdade que o tipo de música que a pessoa ouve vai revelar um pouco da sua identidade? Se ela ouve um rock agitadíssimo, funk, ou se ela prefere uma música clássica, assim, como é que a gente percebe isso? Olha, acho que, claro, a música que uma pessoa ouve, supõe que ela gosta dessa música, e que essa música diz alguma coisa para ela, e, portanto, é uma forma dela expressar algo que vive dentro dela. Né? Eu tenho duas perguntas que eu acho bem interessantes, que todo mundo pode fazer, né, em relação à sua relação com a música. Primeiro, ela pode perguntar, ouvir uma música e falar, se essa música fosse uma pessoa, que pessoa seria? Como é que ela andaria? Como é que seria a relação dela com os outros? Ela é uma pessoa muito invasiva? É uma música muito suave, muito delicada? É uma música meio malandra? É uma sugestão para o nosso ouvinte de fazer esse teste, né? Pega uma música que você conhece, que você gosta e fala, se essa música fosse uma pessoa, tenta descrever a pessoa que seria essa música. Uhum. E o exercício inverso é pegar uma situação ou uma pessoa e perguntar, se essa pessoa, ou essa situação, ou esse grupo fosse uma música, que música seria? E nominar. E nominar. Falar, esse grupo, ou essa pessoa seria uma música, assim, seria um samba, seria um funk, seria um rock, seria não sei, uma área de ópera. Né? E desde que o mundo é mundo, a música está lá, né? Você pega as fanfarras de escola, nem sei se existe isso ainda. Existe. Mas não, existe isso? Existe. Então, toca uma música que é para despertar o entusiasmo. Depois a gente tem música para casamento, música lá no consultório médico para acalmar. A música, ela acaba fazendo uma parte da nossa vida que não dá para tirar. Mesmo aquela... Eu já escutei, acho que 2 pessoas ao longo da minha vida dizerem que não gostam de música, se isso é possível. É possível não gostar de música e se incomodar com ela? Olha, é possível. Eu já me É normal? Possível não, é, mas assim, é normal. Eu acho que aí tem uma questão do contexto, né? Quer dizer, tem certos contextos onde música pode ser perturbadora. E tem certos contextos onde música pode funcionar como um anestésico, a gente pode falar assim, né? Talvez esteja até relacionado com aquela minha colocação sobre a música no carro, né? Quer dizer, pessoalmente, eu gosto de, quando eu quero ouvir música, eu gosto disso, que isso seja uma experiência de ouvir música. Então, não misturar isso com outras coisas, que mas isso é uma coisa meio particular minha, né? Mas eu acho que você pode se irritar. Se você está falando no telefone e tem uma música alta ao teu lado, a música é um incômodo. É verdade. Né? Então, é uma questão de foco da tua atenção aí, né? Então, que pena, né? Tem tanta coisa ainda para a gente saber com o Marcelo. Eu vou pedir, você quer passar o seu site para a gente poder partilhar e mais pessoas poderem ter acesso a esse tipo de informação que só vai fazer bem. Não se sabe de mal nenhum, né, que fez até hoje. Marcelo, por favor, fala para o nosso ouvinte. Então, eu tenho um site onde eu divulgo o meu trabalho, as minhas ideias, tem textos, enfim, tem vídeos lá que quem tiver interesse pode conhecer um pouco mais, inclusive entrar em contato comigo através dele. É o www.ouvirativo.com.br. Né? E vai ser um prazer receber aí um contato dos telespectadores. Marcelo, olha a coincidência. Você acredita em sincronia, não? Acredito. Eu conheci o Marcelo esse ano, que eu fui fazer um curso lá na Sociedade Antroposófica. Que curso foi aquele que a gente fez? Você falava da partícula do som, né? Era um curso, na verdade, sobre a música como experiência meditativa, na verdade. Gente, não dá nem para contar aqui, mesmo porque, infelizmente, o nosso tempo está acabando. E quando eu falei de sincronicidade, você citou aí Asa Branca, né? É. A segunda música que eu escolhi para esta tarde é exatamente Asa Branca. Asa Branca foi composta por Humberto Teixeira
e Luiz Gonzaga. E eu estou com uma informação que eu mesma escrevi, é que às vezes eu não entendo a minha letra, em 1947, eu vou ter que checar, me perdoem se essa informação estiver equivocada. E ela é um choro regional, que é o popular baião. E a asa branca, você sabia que é o nome de um pássaro do Nordeste? Como se fosse um pombo, né? E ela é composta porque conta dessa migração de tamanha a seca do Nordeste, que essa asa branca acaba mudando de lugar. E um rapaz também faz parte dessa música e garante à sua amada que ele vai voltar. É uma música que se tornou um clássico da música popular brasileira e, embora tenha sido gravada por N intérpretes, a mais famosa é do Luiz Gonzaga. Pra vocês terem uma ideia, vou citar alguns que gravaram Asa Branca. Lulu Santos, Fagner, Caetano Veloso, Elis, eu não sabia, vou até querer conhecer. A Bethânia, o Gil, o Hermeto, Zé Ramalho, Raul Seixas gravou em português e inglês, o David Byrne, Elba Ramalho, Padre Fábio de Mello, Dominguinhos. Significa o quê? Que ela agradou, né? E eu vou, de novo, mexer com mais um que já se foi, mas certamente está nos assistindo. Eu sei que essa música, ela foi composta muito simplesmente, né? Ela é simples de harmonia, ela é feita em cima de... Você que sabe mais do que eu, né? Como todas as coisas boas, são simples. São simples. Ela foi composta em cima da harmonia tradicional, o primeiro e quarto, quinto acordes de uma escala. E eu não sei se eu estou cometendo uma heresia, mas em parceria com o meu professor Fernando Mota, que me ensinou como reharmonizar, ele me ajudou nisso, eu vou dar uma transformadinha nela, tá?
de 3 acordes acabaram sendo muitos, né? Marcelo, vamos despedir. Agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Agradeço. Foi um prazer, uma aula. Queria que você voltasse. E quero ver você um dia tocando, hein? Opa. Gente, eu ouvi há pouco, ele tocou Asa Branca numa tonalidade menor, que ele chamou de Asa Preta. Quem sabe, né? Isso já não dá um CD. Convido vocês para, na próxima quinta-feira, estarem aqui na All TV, às 17 horas, e eu vou trazer mais sobre música. Teremos Cinésio Canto Terapia. É um tema também muito interessante, meio desconhecido da maioria. Por favor, se quiser se despedir e volte. Bom, muito obrigado, Beth. Não, foi um prazer, gostei de te ouvir aqui Você mais uma vez. Você viu o que aconteceu com a Asa Branca? Vi, legal. Bom, quem Muito obrigado. ousa, não acerta. Só quem faz alguma coisa diferente tem a chance de acertar. Então, eu procurei, nessas 2 músicas, uma clássica e uma popular, dar uma rearranjada, uma reharmonizada e criar algo novo. Espero que vocês tenham gostado. Você quer falar tchau? Estou me falando aqui para você falar alguma coisa? Não, muito obrigado e até a próxima. E eu que agradeço por estar aqui mais uma vez com a presença do Marcelo e essa equipe maravilhosa aqui que fica me mandando beijinhos, dando risada. Tá ótimo ter vocês por aqui, tá? Iago, valeu, cara. Um abração. É uma delícia, né? Carolina Ferraz fazia campanha de Zero Cal, virou um clássico. Apesar de muitos atores terem passado pelas campanhas de Zero Cal, a Carolina Ferraz é uma das mais lembradas. Se mantém magra, bonita, alegre, que é a essência da nossa marca. Eu fiz a campanha